Sejam muito bem-vindos, jovens aventureiros, novamente, mais uma vez, repetindo a mesma famosa missão de navegar junto com vocês através dos incontáveis mundos da fantasia. Eis que me apresento novamente o seu eterno servo, Victor. Bom, meus caros amigos, hoje estaremos iniciando uma trilogia dentro da série Preparando a Mesa, ou seja, aquela nossa série de vídeos especial, que é uma série de vídeos bem rápida, sem nenhuma contextualização em termos de narrativa, simplesmente uma série de vídeos que tem por objetivo aí permitir que a gente possa fornecer para vocês uma ambientação rápida e bem prática para você começar hoje mesmo a jogar o seu RPG predileto junto com seus amigos. Lembrando que o principal foco que a gente vai estar utilizando, que a gente já vem na verdade utilizando nos nossos vídeos anteriores, é o cenário de Greyhawk dentro do lendário Dungeons & Dragons. E hoje, meus caros amigos, a gente vai fazer o início, a primeira parte da trilogia, aonde nós vamos estar falando sobre as diferentes classes de personagem. Bom, classe de personagem. Primeira pergunta que tu pode estar pensando agora, neste exato momento, é: Victor, o que é uma classe de personagem? Encare, meu jovem aventureiro, classe de personagem como sendo a profissão do personagem que você vai utilizar dentro do jogo. Cada profissão possui uma linha de conhecimento, uma linha de habilidade. Se a gente estabelecer um paralelo com o nosso mundo, mundo material primário, mundo real, né? Cada pessoa tem uma profissão, né? Eu, por exemplo, que vos falo, sou um humilde engenheiro, né? Eu trabalho ali com matemática, com cálculo, eu sou engenheiro de programação, de computação, né? Então eu trabalho com matemática, com cálculo, mais focada a área de tecnologia da informação, a área de computação, a área de programação de computadores, né? Mas o que acontece? Tem outras pessoas que trabalham com outras coisas, que trabalham, por exemplo, com medicina, que trabalham curando outras pessoas, engenheiros civis que trabalham construindo casas, construindo prédios, construindo vilas, ajustando estradas, né? Então, ou seja, pessoal, cada uma pessoa tem um papel, tem uma atividade, tem um ramo de conhecimento, né? Então, a segunda coisa que você faz quando você cria o seu personagem, na verdade são 3 coisas que você tem que fazer quando você cria o seu personagem. A primeira coisa você já fez, você já tem a oportunidade de conhecer, a partir dos nossos vídeos anteriores, as diferentes raças de personagens. A primeira coisa que você faz é escolher uma raça para o seu personagem. Se o seu personagem vai ser um humano, se ele vai ser um elfo, se ele vai ser um gnomo, tá? E a segunda coisa é justamente o que a gente vai tentar fazer agora, que é justamente você escolher qual é o papel dentro da sociedade, dentro de um mundo de aventuras fantásticas que o teu personagem vai ter, que tipo de herói o seu personagem será. Exatamente este é o objetivo, esse nosso segundo objetivo que a gente está trabalhando a partir deste momento, tá? Posteriormente, nós vamos ter um terceiro objetivo, que vai ser contextualizar tudo isso, você colocar isso numa ponta de papel e você escrever a história do seu personagem. A partir dessa história, você já vai extrair as características que fazem teu personagem ser diferente de inúmeros outros personagens que, por exemplo, serão elfo ranger, né? Elfo patrulheiro. Vão existir inúmeros outros personagens que já existem, na verdade, tanto na literatura fantástica quanto nas diferentes mesas de RPG jogadas por aí, que são iguaizinhos, Elfo Ranger. Mas qual vai ser a diferença do Elfo Ranger lá da mesa do fulano de tal para a sua mesa? É justamente a história do teu personagem que vai ser diferente, e a partir dessa história a gente vai poder estabelecer uma linha de interpretação que você vai utilizar para poder jogar com aquele Elfo Ranger.
e a partir disso aí a gente vai determinar várias outras coisas que fazem parte do arquetipo do teu jogador. Perfeito? Bom, então vamos lá. Vamos então começar a falar das nossas classes. A primeira classe que a gente vai trabalhar é a lendária classe dos bárbaros. Como a gente já fala aí nessa imagem que você está vendo, o bárbaro é um guerreiro feroz, um herói brutal, de origem primitiva, que a qualquer momento ele perde as estribeiras, entra em fúria e faz picadinho dos seus inimigos, né? O principal elemento de referência que tu podes ter é, lógico, Conan o Bárbaro, né? E mais precisamente aí, com certeza, o melhor Conan que tu vai ter na tua memória é esse aí que foi interpretado pelo grandioso Arnold Schwarzenegger, né? Então, o Bárbaro, ele é um personagem importantíssimo em qualquer mundo de aventura, principalmente se a temática da tua mesa de RPG for uma temática capa-espada. É aquele clássico herói capa-espada ou então espada e feitiçaria, tá? Então, são uns heróis muito bons para serem utilizados, tá? São muito legais, tá? Os bárbaros, dentro de Dungeons & Dragons, dentro do cenário de Greyhawk, eles se subdividem, né? Tem a classe principal, que é chamada de bárbaro, tá? Mas existem duas subclasses, né? Porque quando você começa a jogar com um personagem com bárbaro, né? Quando você atinge o terceiro nível desse personagem, você pode escolher entre duas opções de arquetipo de bárbaro para você poder estar utilizando dentro da sua mesa. O primeiro arquetipo de bárbaro que você pode estar utilizando é o chamado arquetipo do Caminho do Furioso. Resumidamente, um berserker, né? Um berserker é justamente aquele guerreiro, né? Aquele bárbaro brutal que em dado momento, no calor da batalha, é tomado completamente pelo instinto primitivo da selvageria e com isso ignora ferimentos, ignora condições físicas, mas em compensação consegue golpear e fatiar os inimigos como nenhuma outra criatura imaginada por Deus, tá? Então esse aí é o Caminho do Furioso, um primeiro arquetipo aí de personagem bárbaro. O segundo arquetipo é justamente o conhecido como Guerreiro Totêmico. O guerreiro totêmico é um guerreiro que tem a sua fúria, o seu instinto primitivo diretamente associado a uma besta da natureza. É aquele bárbaro que em dado momento ele é tomado pela força do urso e consegue erguer uma tora de madeira para poder golpear em certeiro aquele dragão que emergiu no meio da floresta. É aquele cara que consegue se atirar por entre as árvores como se fosse um leopardo e estraçalhar os seus inimigos com as suas garras, tá? E isso tudo é justamente devido à conexão que esse guerreiro primitivo possui com esta fera da natureza. É o chamado guerreiro totêmico, tá? Bom, esses aí, meus caros amigos, meus jovens aventureiros, seriam os dois iniciais arquetipos para a nossa primeira classe que a gente está abordando hoje, que é justamente o bárbaro. Vamos conhecer a próxima classe então. A próxima classe é o bardo, né? Bardo, quem gosta de rock, quem gosta de metal. Você tem aí a lembrança principal que vem na minha mente é justamente Blind Guardian, Bard Song, né? Que é uma música aí que exprime, né? Se você ainda não escutou ela, ou se você já escutou, com certeza deve estar passando pela sua mente a letra dessa música, que é uma letra que fala exatamente do papel na sociedade medieval de um bardo. O que é um bardo? Um bardo, ele é simplesmente aquele cara que transmite a tradição oral, né? Que transmite as histórias, que transmite os contos, é aquele cara que anda de cidade em cidade, levando inspiração, levando música, fazendo com que os outros heróis tomem o caminho certo. É aquele cara que detém muito conhecimento, é um mandarilho. Por onde ele passa, ele ouve falar de boatos, ele ouve falar de lendas, ele conhece truques, ele conhece o streetwise, ou seja, ele sabe a manha de poder se locomover nas grandes cidades, se locomover no campo, né?
E ele é um guerreiro místico, né? Ele, através da música dele, através da forma como ele fala, através da poesia que sai dele, ele consegue inspirar os guerreiros que cercam ele para que esses guerreiros sejam capazes de subjugar qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o inimigo que esteja se apresentando aí à frente, né? O bardo, assim como acontece com o bárbaro que eu acabei de mencionar para vocês, ele possui diferentes arquetipos, né? O bardo é a classe principal, é a tua função principal, né? Um outro paralelo aí que também a gente pode estar pegando com o mundo real é tu pegar, por exemplo, o médico, né? Médico é a profissão geral do cara, né? Mas aí existem vários tipos de médicos. Existe aí o ginecologista, existe aí o obstetra, existe o clínico geral, existe o otorrinolaringologista, né? Então, ou seja, cada um tem a sua subprofissão. Você tem a profissão principal, né? E tem a subprofissão, você tem a especialidade, né? Então, os bardos são divididos em colégios. O primeiro colégio é conhecido como Colégio do Conhecimento. Ou seja, é aquele bardo que acumula informações, que acumula conhecimento. Ele é importantíssimo dentro de uma aventura. Por quê? Porque quando a equipe de heróis entra dentro de uma determinada dungeon, ele provavelmente vai ser a fonte de informações com relação àquela terrível besta que está lá dentro da dungeon tentando matar todo mundo. Ele com certeza já escutou falar sobre aquela terrível besta e talvez ele tenha entre os pertences dele, entre as anotações dele, dicas de como solucionar aquele enigma terrível, dicas de qual é o ponto fraco daquela besta terrível que está lá diante do grupo de aventureiros, tá? Esse aí é o Colégio do Conhecimento. O segundo colégio de bardos é justamente o Colégio da Bravura. Esse bardo, ele é aquele bardo que através da canção, através da poesia, como eu acabei de falar para vocês, ele consegue despertar o que existe mais nobre e forte dentro do coração dos aventureiros. No meio de uma batalha, quando ele começa a tocar a sua harpa, quando ele começa a tocar o seu violino, os heróis automaticamente sentem o poder das suas palavras mágicas, sentem o poder desses acordes e conseguem ganhar mais força, conseguem entrar em vantagem no combate contra aqueles inimigos. Esse aí é o Colégio da Bravura, pessoal, né? Eu não preciso citar que para você poder jogar com o bardo, você precisa interpretar bastante, né? Um personagem que exige bastante interpretação dos jogadores. Tanto é que a gente recomenda que normalmente um bardo seja um personagem desempenhado por um jogador que já tenha já um pouquinho de experiência dentro da RPG, já que constantemente ele vai ter que estar sendo interessante, sendo um músico, sendo um poeta, sendo uma fonte de informações para todos, perfeito? Tá? Bom, e aí a próxima classe é o Bruxo. O Bruxo, ele simplesmente é um cara que em dado momento ele fez um acordo com alguma entidade oriunda de um outro plano de existência, de uma outra dimensão, né? Ele fez um acordo. Por que ele fez esse acordo? Ele fez esse acordo por vários motivos. Simplesmente ele gostaria de ter poder para poder proteger o seu próprio povo. Ele gostaria de poder para poder simplesmente subjugar os seus inimigos. Ou ele gostaria do poder pelo poder, ou seja, de poder simplesmente ser o mais poderoso daquela área e tornar todos os seus irmãos, todas aquelas pessoas que vai ser redor, os seus escravos, né? Então, para isso, o que foi que ele fez? Ele fez um acordo com alguma entidade de outra dimensão. E essa entidade fez o seguinte, essa entidade, ela fez com que esse cara sacrificasse alguma coisa, né? Por exemplo, se for uma entidade maléfica, esse cidadão sacrificou a alma dele, né? Ele praticamente vendeu a alma dele para essa outra entidade, para essa coisa aí maléfica, né? Agora, se ele for um cara bom e fez um acordo com uma entidade bondosa, né? Ele sacrificou alguma outra coisa, né? Por exemplo, um olho, uma mão, né? Alguma coisa. Então foi uma barganha, né? Foi uma troca aí que ele fez justamente com alguém. Então a magia que ele utiliza, ele é justamente uma classe de personagem que utiliza magia, que consegue
simplesmente alterar a realidade através da magia, né? E essa magia é uma magia que, na verdade, é oriunda dessa entidade. Então ele recebe os poderes dessa entidade e, através desses poderes, ele consegue desempenhar o seu papel dentro das aventuras fantásticas. Então, os bruxos, eles são subdivididos de acordo com o tipo de entidade com a qual eles fizeram um acordo. Então, aí você tem justamente a arquifada. A arquifada é quando justamente o bruxo ele fez um acordo com uma entidade da natureza, uma entidade oriunda da dimensão das fadas, né, da famosa Faéria. Então, quando o cara fez um acordo com uma entidade de lá da Faéria, né, do reino das fadas, ele recebe poderes similares aos poderes da mãe natureza, para poder alterar o clima, para poder alterar a vegetação, né? Então ele tem o poder originário dali, originário de uma entidade feérica, perfeito? Bom, o outro tipo de acordo que existe é justamente o corruptor, tá? Ou seja, o cidadão, ele simplesmente fez o acordo com alguma entidade abissal, alguma entidade diabólica, alguma coisa que veio do inferno, alguma coisa que veio do abismo, alguma coisa maléfica, e ele recebeu uma porção dos poderes dessa entidade maléfica para que ele possa estar utilizando isso aí dentro justamente aí das missões, dentro justamente aí dos objetivos dele, para ele poder alcançar os objetivos dele. Então esse aí é o corruptor, né? O outro que nós temos aí é justamente o grande antigo. Este tipo de bruxo, ele fez contato, de alguma maneira, com alguma entidade, com algum tipo de ser que está localizado em algum lugar além do horizonte material, além do horizonte profundo, tá? Então, o grande antigo seriam entidades inomináveis, entidades de antes da criação do nosso universo, que habitam um outro universo e que simplesmente tem motivos ou explicações alheias àquilo que a gente tem por interpretação, né? Bom, se tu tá escutando tudo isso que eu tô falando agora, com certeza tá vindo à tua mente o Cthulhu, né? Então é justamente esse aí que seria o grande antigo referenciado por esse tipo de bruxo, né? Então é justamente o Cthulhu, é justamente Dagon, Tarisdun, perfeito? Entidades completamente alienígenas, né? De outros universos cujas motivações são incompreensíveis para meros mortais, tá? Então esse aí é um outro arquétipo de bruxo, que é o poder oriundo aí do grande antigo, perfeito? Tá? Bom, então esses aí são os diferentes tipos de bruxos. Continuando aí a nossa jornada, nós vamos falar agora do outro lado da moeda, que são justamente os clérigos. O clérigo, ou simplesmente um sacerdote, né? Ele é o representante de uma determinada entidade, de um deus, né? Ele é membro do clero, né? Ele é um clérigo, ele é um membro do clero, ele é membro justamente de uma determinada igreja que reza para um determinado deus, e ele representa os desejos deste deus sobre justamente o nosso mundo, perfeito? Então esse aí é justamente o clérigo. O clérigo, ele vai de 8 a 80. Por quê? Porque o clérigo, ele é de acordo com a entidade que ele representa. Ou seja, um clérigo bondoso é nada mais nada menos do que o representante na Terra de um deus, de uma entidade bondosa. Um clérigo maléfico, consequentemente, é representante de uma entidade com motivações obscuras sobre a Terra, tá? Então, o clérigo, ele possui várias subprofissões, né? Os clérigos são subdivididos nos chamados domínios, né? Porque cada deus, cada entidade, né? Cada deus, cada semideus, cada campeão, tá? Cada uma dessas entidades possui um domínio, né? Possui os seus particulares domínios, e cada clérigo está dividido de acordo com o domínio
sobre o qual essa entidade exerce poder, né? Então vamos lá. O primeiro deles é justamente o clérigo do domínio do conhecimento, né? É o clérigo justamente que reza para deuses associados à sabedoria, associados ao conhecimento, associados à magia, né? Então, entre esses deuses a gente pode citar, por exemplo, Bokor, que é justamente o deus da magia aí de Dungeons & Dragons. Você tem aí Thoth, né, que é justamente o deus egípcio do conhecimento. Você tem Hefesto, que é o grande forjador, o grande deus aí também de conhecimento, dentro justamente aí do panteão olímpico, né? Entre vários outros, tá? Esse é o primeiro arquetipo aí, que é do domínio do conhecimento. Na sequência nós temos aí o domínio da enganação. O domínio da enganação, como o nome sugere, são deuses responsáveis por trapaças, deuses responsáveis pela mentira, pelo truque, pelas ilusões, né? São justamente os deuses da enganação. Um grande representante da enganação, com certeza, meus caros, é o Loki, perfeito? O Loki, acho que até lembra essa imagem aqui um pouquinho, esse clérigo que tá aqui do lado, lembra com certeza aí a aparência aí do Loki, perfeito? Que é um grande representante aí do domínio da enganação, né? Em se tratando de D&D, particularmente D&D, nós podemos também estar citando aí o deus cultuado lá pelos gnomos, né? Que é o Garth Glittergold. Garth Glittergold também, ele se encaixa justamente aí nessa categoria de domínio da enganação, tá? Bom, o próximo domínio é o domínio da guerra, que são deuses guerreiros, deuses que concedem ao seu clérigo habilidades para poder combater, né? Principalmente combater o mal, né? Ou então, se for um domínio da guerra maligno, combater o bem, perfeito? Então, dentro dos Dungeons & Dragons, nós temos dois grandes representantes justamente nesse anteposto que eu coloquei agora para vocês, né? Você tem aí o domínio da guerra bondoso, que é representado por Heironius, que é simplesmente também conhecido como o Grande Paladino, né? E também temos o domínio da guerra maléfico, representado por Hextor, que também é conhecido como o Deus da Tirania, né? Que constantemente estão em conflito, né? Constantemente estão em guerra. Se a gente pegar também outras mitologias, você vai, por exemplo, achar aí na mitologia grega, você vai achar aí também Ares, na mitologia grega, né? Que na mitologia romana seria o Marte, perfeito? E vários outros também na mesma linha, tá? São os deuses da guerra, o domínio da guerra. Aí depois do domínio da guerra nós temos aí o domínio da luz. O domínio da luz, a luz o que é? A luz simplesmente é o contraste da escuridão. As forças do mal estão presentes na escuridão. Estão presentes, a escuridão sempre está associada à maldade, está associada à falta de caráter e etc, né? Então o domínio da luz, ela é justamente de deuses que representam a força da luz, né? Como o Sol, aí você tem Apolo, em D&D você tem Photos, tá? Que são deuses que concedem muito poder para os seus seguidores, para que esses seguidores possam simplesmente lutar contra as criaturas das trevas, né? Exatamente como essa imagem aí está ilustrando pra gente. Aí, depois do domínio da luz, nós temos aí o domínio da natureza. O domínio da natureza são justamente deuses que não são bons e nem também são maus. São simplesmente deuses que representam a força da natureza, né? E os seus seguidores também fazem justamente justificativa a isso, né? Então, exemplo de Deus que não é bom e nem mal é o Pan, né? O famoso Deus aí, conhecido também aí como referência para vocês do panteão olímpico, perfeito? E dentro de D&D você tem aí o Obadahai, que é o Deus das florestas, o Deus da madeira, perfeito? Esse aí é um outro domínio muito importante, domínio da natureza, o clérigo que anda no caminho do domínio da natureza. Esse clérigo, ele é aquele clérigo que consegue controlar as vegetações, consegue controlar a movimentação dos animais, dos seres vivos. Você tem diretamente ação sobre os elementos que fazem parte da flora e da fauna, tá? Domínio da tempestade. O domínio da tempestade
já são aqueles clérigos que detêm dentro de si a habilidade para combater, utilizando força, utilizando a fúria dos elementos, como o relâmpago, como o trovão, como as nevascas, como o vento. Então esse aí é chamado domínio da tempestade, né? Alguns dos deuses que concedem poderes para os clérigos do domínio da tempestade são Thor, são Zeus, né? Thor aí na mitologia nórdica, Zeus na mitologia grega. E dentro do D&D você tem aí o similar a eles, que é chamado de Kord, tá? Bom, então o próximo domínio, né, e também que é o último dos domínios aí dos clérigos, é o domínio da vida, né? O domínio da vida concede ao clérigo muitos poderes. Por exemplo, um dos grandes poderes que o domínio da vida possui é justamente fazer com que o clérigo consiga afugentar mortos-vivos, consiga banir mortos-vivos deste plano de existência para o outro plano de existência, afugentar mortos-vivos, destruir eles. Esse aí é justamente um papel aí do domínio da vida. Um outro grande papel do domínio da vida é justamente o papel de curar, de trazer cura, de trazer conforto, né? Se o seu colega foi mortalmente ferido, está à beira da morte, na presença de um clérigo do domínio da vida, o seu companheiro está salvo, porque aquele clérigo vai conseguir fazer com que o seu companheiro volte das portas da morte para se juntar novamente a você e os seus amigos na jornada de aventuras. Bom, e com isso, meus amigos, né, nós fechamos aí a nossa primeira parte, justamente falando aí sobre as diferentes classes de personagem. Então, na sequência, nós vamos estar continuando nossa missão falando sobre mais outras classes. Aguardo vocês!